Estudo ao livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2 da Bíblia registra o nascimento e a criação de Moisés no Egito, dentro do Egito, no território do Egito. O estudo bíblico de Êxodo 2 ainda revela como Deus preservou Moisés milagrosamente para servir como libertador do seu povo. Então percebemos que todo o texto do capítulo 1 nos traz à memória que Moisés foi salvo milagrosamente, porque o faraó que tinha substituído a José no Egito, agora ele veio com um conceito diferente do que os hebreus haviam recebido de José quando era o governador. Então, o conceito desse rei ou desse faraó era que destruísse, acabasse com o nome dos hebreus, ou seja, dos hebreus masculino, a parte masculina, porque na cabeça do faraó os hebreus estavam se multiplicando, crescendo e prosperando muito rápido. Então a intenção dele era que os hebreus se multiplicassem, crescessem, iriam formar um exército, iriam vir contra os egípcios. Então a intenção do faraó era que matasse todos os meninos que nascesse naquele lugar. Por isso, Êxodo 2 é um capítulo fundamental para a correta compreensão, não apenas do restante do livro do Êxodo, mas também de todo o Pentateuco. E, consequentemente, de toda a história de Israel no Antigo Testamento. O esboço do Êxodo capítulo 2 pode ser organizado da seguinte forma. Primeiro, o nascimento de Moisés, Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Segundo, a criação de Moisés no Egito, Êxodo capítulo 2, verso 6 e também ao verso 10. Terceiro, Moisés mata um egípcio, Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Quarto, a fuga de Moisés para Mídia, Êxodo capítulo 2, verso 15 ao 22. E quinto, a morte de Faraó, Êxodo capítulo 2, verso 23 ao 24. Aqui no capítulo 2, verso 23 ao 25, aqui é onde a nação de Israel, os hebreus, começam a clamar. Eles começam a clamar o nome do Senhor pedindo socorro. Então, a segunda parte desse estudo é o nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Êxodo capítulo 2 começa de forma simples, registrando um casamento numa família levita. Um casamento numa família levita, mas aquele não era só mais um casamento hebreu no Egito. O fruto daquela união seria usado por Deus para mudar a história de Israel para sempre. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Após o casamento, a mulher concebeu e deu à luz a um filho. O menino era muito formoso e a mulher resolveu escondê-lo por 3 meses. Naquele tempo, havia uma ordem de Faraó para que todo menino hebreu fosse lançado no rio para não
fortalecer ainda mais o povo israelita, que já era muito numeroso. Curiosamente, em nenhuma parte de Êxodo capítulo 2, os nomes pessoais das pessoas envolvidas no trama são revelados. Com exceção de Moisés, a mãe, o pai e a irmã do menino permaneceram ou permanecem anônimos. Apenas mais à frente, no capítulo 6, o texto bíblico revela que os pais eram Amrão e Joquebede, e a irmã era provavelmente Míriam. Capítulo 6, verso 20 de Êxodo. Por isso, alguns poucos intérpretes sugerem até que Moisés não fosse filho direto de Amrão e Joquebede, mas apenas um membro da sua família, ou seja, um descendente daquele casal, já que é comum em genealogia antigas os ancestrais serem identificados como pais, mas a melhor interpretação certamente é aquela que entende que de fato Amrão e Joquebede eram os pais de Moisés. Inclusive, Amrão era sobrinho de Joquebede. Mais tarde, a lei mosaica acabou proibindo esse tipo de união. Levítico capítulo 18, verso 11 e 12. O texto bíblico de Êxodo capítulo 2 informa que, quando a mãe do menino não conseguiu mais escondê-lo, ela colocou o menino dentro de um cesto de juncos, de papiro, trançados, calafetados com betume, e o soltou à beira do rio. Êxodo capítulo 2, verso 3. A irmã mais velha do menino ficou observando de longe o que haveria de acontecer. Êxodo capítulo 2, verso 4. Então, naquele momento, a filha de Faraó foi ao rio se banhar. Ela viu o cesto e pediu que sua criada o pegasse. Êxodo capítulo 2, verso 5. A criação de Moisés no Egito. Êxodo capítulo 2, verso 6 ao 10. O texto de Êxodo capítulo 2 diz que a filha de Faraó abriu o cesto e viu o menino que o chorava. Ela entendeu que se tratava de um menino hebreu, mas mesmo assim teve compaixão dele. Êxodo capítulo 2, versículo 6. Da mesma forma que a família de Moisés permanece anônima em Êxodo capítulo 2, o mesmo também ocorre com a filha de Faraó. Nenhuma informação é dada sobre a identidade da filha de Faraó. Alguns estudiosos sugerem que talvez ela fosse a rainha Tutemes II, e que governou o Egito em aproximadamente 1504 a 1483 a.C. De qualquer forma, a cronologia do tempo do Êxodo é uma das mais complicadas e nada pode ser tido nesse sentido com absoluta certeza. Após a filha de Faraó ter encontrado o cesto, rapidamente a irmã do menino entrou em cena. Ela perguntou se a filha de Faraó desejava que ela lhe arrumasse uma ama de leite entre as hebreias que pudessem criar o menino. Êxodo capítulo 2, verso 7.
a filha de Faraó, aprovou a ideia e a irmã do menino, claro, chamou sua própria mãe. Êxodo capítulo 2, verso 8. Assim, a mãe do menino teve permissão para criá-lo e ainda recebeu um salário por isso. Êxodo capítulo 2, verso 9. Somente quando o menino já estava grande, sua mãe o levou à filha de Faraó. A partir dali, ele passou a ser contado como filho da filha de Faraó. O texto também diz que a princesa o chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Êxodo capítulo 2, verso 10. É interessante notar que o menino recebeu um nome semita. Alguns intérpretes argumentam que talvez esse nome não fosse semita, mas um tipo de adaptação do nome egípcio, Moshe, que quer dizer nascido, Mosé, que quer dizer nascido, mas há evidências de que não era incomum haver nomes semitas na corte egípcia. Então Moisés, de fato, pôde muito bem ser um nome semita. Moisés mata um egípcio, Êxodo 2, 11 ao 14. Moisés foi educado no Egito. O livro de Atos dos Apóstolos indica que Moisés recebeu uma criação privilegiada na corte egípcia. E o promissor da família real, Atos 7, 22. Mas tudo mudou quando Moisés, já adulto, viu um homem egípcio espancando um hebreu. Ele se identificou com o hebreu que pertencia ao seu povo original e acabou matando o egípcio. Agressor, ele verificou que não tem por perto e enterrou o homem na areia. Êxodo capítulo 2, verso 11 e 12. Naquele tempo Moisés tinha 40 anos de idade. Atos 7, 23. Porém, no dia seguinte, Moisés encontrou dois hebreus brigando. Então ele questionou um dos homens sobre o porquê ele estava espancando o seu próximo. Êxodo capítulo 2, verso 13. Mas a resposta do homem foi uma clara reprovação do juízo de Deus. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Êxodo capítulo 2, verso 14. É fácil perceber que naquele momento qualquer liderança da parte de Moisés sobre Israel seria rejeitada. A fuga de Moisés para Midian. Êxodo capítulo 2, verso 15 ao 22. Então Moisés, que pensou que ninguém havia visto o que ele tinha feito ao egípcio, percebeu que era questão de tempo para que todo o Egito soubesse dos seus crimes. E realmente foi o que aconteceu. Assim que Faraó soube do ocorrido, procurou matar a Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 15. Foi nesse contexto que Moisés fugiu para Midian, na região da península do Sinai, nas proximidades de Horebe. Midian não deve ser vista como uma cidade ou algo do tipo, mas como uma área onde provavelmente tribos nômades se ajuntavam no deserto da Arábia.
Esse povo descendia de Abraão por parte de Quetura. Gênesis capítulo 25, do 1 ao 16. Já em Mídia, Moisés se assentou junto a um poço, Êxodo 2,15. Então, enquanto Moisés estava ali, as filhas de um sacerdote de Mídia foram ao poço tirar água para dar aos rebanhos de seu pai. Êxodo 2,16. Mas os pastores da região expulsaram as mulheres dali, até que Moisés se levantou e as defendeu. Êxodo capítulo 2, verso 17. As mulheres voltaram para casa mais cedo e isso despertou o interesse de seu pai. Êxodo 2,18. Então elas explicaram a seu pai que um homem egípcio havia defendido elas perante os pastores e ainda tinha dado água ao rebanho. Êxodo capítulo 2, verso 19. Foi assim que Reuel, o pai das moças, pediu que Moisés fosse trazido à sua casa. Êxodo 2,20. Também vale saber que esse mesmo homem é chamado na Bíblia de Jetro, ou Reuel. Êxodo 3, do 1 e o capítulo 4, verso 18. Na sequência, o êxodo bíblico, ou texto bíblico, informa que Moisés consentiu em morar na casa de Reuel. E ele deu a Moisés uma de suas filhas, Zípora, como esposa. Êxodo 2,21. Naquele tempo, Zípora engravidou de Moisés e deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson. Porque disse: sou peregrino em terra estranha, Êxodo 2,22. Isso mostra que até aquele ponto Moisés ainda enxergava o Egito como o seu lar. A morte de Faraó, Êxodo 2:23 ao 25. A parte final do Êxodo 2 mostra um salto temporal de muitos anos. Naquele tempo, o Faraó já havia morrido, mas o povo de Israel continuava sofrendo muito sobre a servidão do Egito. Êxodo 2:23. Então, o texto bíblico diz que o clamor do povo subiu ao Senhor, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Êxodo 2:24. E assim Deus viu os filhos de Israel e se atentou para a condição deles, ou para a oração deles. Êxodo 2:25. Nesse ponto, é notável a linguagem usada pelo escritor bíblico. Ele disse que Deus ouviu o clamor de Israel, lembrou-se da sua aliança. Isso não significa que Deus havia se esquecido da aliança. Na verdade, essas expressões são chamadas na teologia de linguagens antropomórfica. Essa é a palavra, antropomórfica e antropopática. Antropomórfica e antropopática. Vamos ver o que é antropomórfica. Vamos ver o que significa essa palavra. O significado: antropomorfismo e antropopatismo na Bíblia. O que significa? Antropomorfismo e antropopatismo são recursos de linguagens que atribuem características humanas
a Deus com o objetivo de descrevê-lo. O antropomorfismo significa em forma humana, do grego morf, forma. Já o antropopatismo significa em sentimento humano, do grego antropos, humano, partos, sentimentos. Isso quer dizer que a linguagem antropomórfica atribui a Deus certas formas e características físicas, humanas, olhos, boca, ouvidos, mão e etc. Enquanto que a linguagem antropopática atribui sentimentos humanos a Deus: alegria, ira e arrependimento. Isso daqui é muito lindo. Isso quer dizer que em vários textos bíblicos, características humanas, físicas e sentimentais são atribuídas ao próprio Deus, para enfatizar seu relacionamento próximo do homem. No nível em que possamos entender isso, fica claro aqui no Êxodo capítulo 2, onde o escritor diz que Deus ouviu, se lembrou, viu e se atentou. A ênfase no sentido de relacionamento é notável. Portanto, Deus não havia se esquecido de sua aliança. Na verdade, ele estava conduzindo a história conforme o seu propósito soberano. A prova disso foi justamente o nascimento de Moisés e sua preservação milagrosa. O plano de Deus em Êxodo capítulo 2, mas o plano de Deus revelado aqui em Êxodo capítulo 2 não apenas se resumia à libertação de Israel do Egito, mas à libertação do homem do pecado. Os atos de Deus estavam estabelecendo a nação de Israel, o povo através do qual Cristo haveria de vir ao mundo. É por isso que o paralelo entre Moisés e Cristo em Êxodo capítulo 2 é impressionante. Assim como Moisés, o grande legislador de Israel, nasceu num tempo de opressão, quando os meninos, como ele tinham de ser mortos. E mesmo assim, ele foi preservado no Egito. Assim também Jesus, o fundador do novo Israel, nasceu sob um decreto de morte contra os meninos de Belém e foi preservado de forma providencial. Também no Egito. Mateus capítulo 2, verso 13 ao verso 23.